Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero nesse momento deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio das ondas, açoitado pela fúria do mar, porque o vento era contrário. Esse texto que eu acabo de ler é um texto muito conhecido. Jesus havia pregado durante todo um dia, estava cansado, e agora ele ordena aos seus discípulos para que entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia para o outro lado. E a Bíblia diz que os discípulos entram nesse barco sozinho, e Jesus fica então orando em um monte. Só que a Bíblia vai dizer que naquela noite se levantou uma grande tempestade no mar, de modo que as ondas açoitavam o barco. E os discípulos estavam sozinhos, e diz a Bíblia que a tempestade os cercou. O que eu quero dizer para você neste momento é que as tempestades, elas fazem parte da nossa vida. As tempestades, elas sempre chegam para todos nós. E com os discípulos não foram diferentes. Quando a Bíblia fala sobre tempestade, a Bíblia está falando sobre os dias difíceis, sobre os dias de adversidade, sobre os maus dias. E esses dias ruins, eles sempre chegam para cada um de nós. Eles sempre chegam em todas as áreas da nossa vida. E interessante é que a Bíblia diz, nesse mesmo texto, lá no Evangelho de Marcos, que enquanto Jesus orava no monte e os discípulos sofriam no mar com aquela tempestade, diz a Bíblia que Jesus via os seus discípulos. Jesus enxergava o sofrimento dos seus discípulos remando contra aquelas ondas. Interessante que a Bíblia diz que mesmo Jesus, longe fisicamente, Jesus via os seus discípulos. Eu quero dizer para você nesse momento que não importa o tipo de tempestade que você esteja passando, Jesus, Ele está te vendo. Jesus está contemplando cada um de nós. Diz a Bíblia que não há nada oculto ou encoberto diante dos seus olhos. Não pense você que pelo fato de nós estarmos atravessando essa pandemia, esses dias difíceis, Jesus não está nos vendo. Mas muito pelo contrário, Jesus está nos vendo e está nos assistindo bem de perto. Não pense você que você está sozinho no meio dessa tempestade, pois Jesus está com você, Jesus está conosco. Isaías capítulo 49, verso 15, diz a Bíblia o seguinte, o Senhor dizendo: Pode porventura uma mãe se esquecer do filho que gerou? Mas ainda que essa se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. Eu quero dizer para você nesta hora que Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de você. E a Bíblia diz que no meio daquela tempestade, na quarta vigília da noite, às 3 horas da manhã, Jesus se dirige até os seus discípulos caminhando sobre as águas. E a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima do barco, Pedro pede para ir até Jesus andando por cima das águas. Aí você se pergunta, mas por que Jesus permitiu que Pedro andasse sobre as águas? Pelo simples fato de mostrar para mim e para você que é possível caminhar em meio às tempestades. Eu quero dizer para você nessa hora que é possível prosseguir no meio dos ventos. É possível caminhar no meio das tempestades. Eu termino dizendo para você que essa tempestade, ela não veio para nos parar.
Essa tempestade que nós estamos enfrentando não veio para parar a igreja, mas veio para nos ensinar que é possível prosseguir no meio dela. É possível prosseguir no meio da tempestade. Essa tempestade não veio para nos parar, nem tampouco para nos matar, mas para nos fazer aprender o quanto somos dependentes de Deus e que Ele está junto conosco. Que essa palavra sirva de alento ao seu coração e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.